Meus amados e queridos irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Queremos, nesta oportunidade santa e gloriosa, agradecer ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno, pela vida, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, tratando dos seus negócios, levando a palavra do Senhor mais longe. Glória a Deus. E por você ter nos ajudado, nós agradecemos. E continuamos a pedir que não nos deixe só. Vamos trabalhando. A Bíblia diz que Jesus virá quando o Evangelho for pregado em todo o mundo. Então, como andorinhas, nós estamos fazendo a nossa parte. Então, você que é inscrito, anime outros a fazê-lo também. Você que sempre compartilha as mensagens, faça isso, faça nos seus grupos de amigos, de família, nos grupos da igreja, e o Senhor nosso Deus nos recompensará. Claro que eu não tenho recompensa alguma, a minha recompensa é a alegria, a satisfação que eu tenho, mas o Senhor tem recompensa para cada um de vocês que tem nos ajudado. Abra a sua Bíblia, Livro dos Reis, capítulo 5, versículos 20 a 24, que diz: Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. Glória a Deus. E disse Naamã: Se servido tomar 2 talentos, e instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de veste, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Glória a Deus. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos dirija nesta jornada, orientado pela mentira e arruinado pela ganância. É a nossa temática de hoje. Meus amados, essa é uma história de pessoas que vivem com crentes, mas não conseguem ser crentes. Pessoas que são abençoadas pelas pessoas com quem elas vivem, mas não conseguem aceitar o Deus da bênção. São filhos que convivem a vida toda com os pais que servem a Deus, mas eles insistem em não servi-lo. São pessoas que estão nas igrejas também, muitas vezes cantando nos grupos, fazendo tudo ali na igreja, mas não consegue ser crente. É o caso de Geazi, que era colaborador, que a Bíblia chama o moço de Eliseu, o homem de Deus. Eu não vou contar a história toda, a história trata-se da cura de Naamã, de quando ele foi curado de lepra, orientado pelo profeta Eliseu. A Bíblia diz que, sendo ele orientado pela esposa, que tinha sido orientada pela menina que era judia, que era israelita e que morava com ele, uma menina escrava, morava na casa de Naamã, e vendo que Naamã era leproso,
um homem valoroso, muito querido, mas era leproso. A menina disse à esposa, a sua senhora, de que se Naamã se encontrasse com um profeta que existia em Israel, ele seria curado da lepra. A mulher disse a Naamã, Naamã disse ao rei da Síria, e o rei da Síria então mandou Naamã com uma carta ao rei de Israel. Só que ele mandou erradamente. A menina falou no profeta e não no rei. Ele mandou a carta, em vez de mandar para o profeta, mandou para o rei. Achando ele que o rei poderia impor a Eliseu fazer aquilo que Naamã precisava. E Naamã levou a carta, entregou ao rei da Síria, ao rei de Israel. O rei entregou a Eliseu. O rei ficou muito enfurecido, dizendo que quem era ele para curar alguém. Naamã tomou a carta e saiu enfurecido. Mas os seus amigos, os seus empregados, seus colaboradores, deram um conselho a ele. Assim como a menina tinha dado lá atrás, eles deram um conselho. Mas o Senhor, se o profeta tivesse dito coisa pior, coisa maior, o próprio profeta, o Senhor não faria? Mas a raiva dele, a raiva de Naamã, eram duas. A primeira é que, quando ele chegou, foi mandado para o profeta Eliseu, Eliseu não o recebeu. Naturalmente, Deus usou o profeta para provar a fé de Naamã. O rei não recebeu Naamã, mas mandou o Geazi, dizia a ele que ele fosse no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes, que ele sararia. Isso trouxe uma fúria muito grande para Naamã. Aí ele disse que existia rios na Síria que eram muito melhor do que todas as águas de Israel. Aí ele disse, nada, eu pensei que chegando lá ele ficaria em pé, levaria a mão ao lugar da doença e a doença seria curada. Achou que era assim. Mas, aconselhado que foi, ele foi lá no rio, mergulhou 7 vezes e ficou são, ficou curado. Então a Bíblia diz que ele, agradecido, voltou ao profeta. Quando ele chegou cá com o profeta, ele ofereceu uma fortuna, meus irmãos. Ele ofereceu uma fortuna a ele. Ele trouxe para o profeta 10 talentos de prata. Ora, um talento de prata, naquela época, equivalia a 34 quilos de prata. Ele trouxe 10 talentos. Então seriam aí 340 quilos de prata que ele daria a Eliseu. Eliseu recusou. Ele trouxe também 6.000 ciclos de ouro. Aí é que é a fortuna. Um ciclo de ouro, naquela época, tinha o valor de um denário. Um denário era o equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador normal. Agora você imagine, um denário era 6.000, um ciclo de ouro equivalia a um denário. E ele trouxe 6.000 denários. Eu não vou nem multiplicar, que a conta é muito grande. Imagina aí você, era muita coisa. Eliseu recusou. Trouxe mais 10 mudas de vestes. A Síria era um grande mercado de tecido e ele naturalmente trouxe ali vestes caras, tecidos caros. Eliseu também recusou. Naamã então agradece e sai, vai embora. Mas aí é onde aparece o Geazi. Geazi ficou doente com aquilo. Geazi não suportou ver aquilo sumir das mãos do profeta. Um presente daquele era demais para sair sem eles se aproveitarem de nada. Para ele, aquilo saiu muito barato. Mas a Bíblia diz que nós devemos dar de graça o que de graça recebemos. E foi isso que norteou o pensamento do profeta Eliseu. Mas aí Geazi, querendo, olho grande,
ele diz aqui, no capítulo 20, no capítulo 5, versículo 20, lá na segunda parte. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Para Geazi, aquilo era imperdoável. 10 talentos de prata voltarem assim, 6.000 ciclos de ouro voltarem assim, 10 mudas de vestes voltarem assim, sem nele receber nada. Ele correu atrás de Naamã. E a Bíblia diz que Naamã, novo convertido, abençoado, agora, se ele já era valoroso, leproso, imagine agora, totalmente curado. A Bíblia diz que a pele como pele de criança. Ele aí desceu do cavalo, da montaria, e veio receber Geazi. Geazi, então, ali já inventou uma mentira. Por isso o título, orientou-se pela mentira. Aí Naamã pergunta, vai tudo bem? Ele vai tudo bem, mas o profeta disse, o meu Senhor disse que chegaram agora 2 filhos de profetas. Chegaram lá agorinha. E ele, naturalmente, quer dar um presente, quer receber, quer fazer uma boa ação. Então ele me mandou aqui para pedir que o Senhor mande um talento de prata. Um talento de prata equivalia a mais ou menos 34 quilos de prata. E duas vestes, 2 mudas de veste. Coincidiu ali as 2 mudas com os 2 filhos de profeta e mais os 34 quilos de ouro. E aí o Naamã, de boa vontade, agradecido, abençoado, diz, não, eu não vou dar um não. Eu vou dar 2 talentos. Vou dar as 2 mudas de roupa, porque você me disse que são 2, mas eu vou lhe dar 2 talentos. Glória a Deus. Pelo que nós lemos aqui, me parece que o Geazi não queria receber os 2. Ele achava muito os 2, queria receber um. De forma que a Bíblia diz que Naamã instou com ele, quer dizer, insistiu com ele, para que ele recebesse os 2 talentos. Colocou os 2 talentos em dois sacos e mandou 2 moços dele levar. Não deu nem o peso a Geazi. Os 2 moços dele foram levar. Chegando na casa, diz a Bíblia que ele despediu os 2 moços e escondeu a prata e as vestes. E foi se apresentar ao profeta. Lá o profeta perguntou, onde você foi? Deus já tinha revelado a ele, ao profeta, que ele foi pedir essas coisas ao rei, aliás, ao Naamã. E ele disse, para onde você foi? Ele disse, não, o teu servo não foi nem para uma parte nem para outra. Ele disse, você foi. Glória a Deus, olha o que ele disse, porventura não foi comigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Veja que Deus começou lá pelo final. Eliseu viu, Deus revelou que ele foi atrás, mas Deus revelou lá no final, para não dizer que ele estava vendo. Não, foi comigo, foi o coração. Deus foi comigo. Quando eu vi você, o Naamã, descendo do cavalo para te encontrar. Glória a Deus. Como ficou a cara desse Geazi? Olho grande, avarento. Avarento. Tinha ele que... Ora, se o profeta rejeitou, tinha ele que buscar. O presente veio para Eliseu, o profeta Eliseu. Se Eliseu não quis, o Geazi tinha que ficar no lugarzinho dele. Mas não, ele cresceu os olhos. Ele achou que aquilo não podia ficar barato, então ele vai atrás dos bens de Naamã. E meus amados irmãos, e Deus revela a Eliseu não só o retorno de Naamã para encontrar Geazi, mas Deus revela também, como o montante, o valor era muito grande, Deus revela a Eliseu
o que estava no coração de Geazi, o que ele queria comprar. Aí ele diz, era isso a ocasião para tomares prata e para tomares vestes? Isso aqui é o que ele tomou mesmo, prata e vestes. 2 ciclos de prata e 2 mudas de veste. E olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas. Ele recebeu alguma serva, algum servo? Alguns olivais? Não. Deus revelou que com aqueles valores ele ia comprar, ele ia enriquecer. Era aquele o valor que ele ia empregar nessas coisas aqui, em olivais, em bois, em servos, em ovelhas, em vinhas. Glória a Deus. Aí vem o castigo. Pode ser que tenha começado bom, mas vai terminar mal. As pessoas que enganam, pensam que tudo vai dar certo, vai terminar como começou. O engano sempre termina pior. Porque quem recebe dinheiro sem origem, a tendência é esconder. Isso Eliseu, o Geazi fez, escondeu de Naamã. Mas a Bíblia diz que nada fica escondido que não seja revelado. O que parecia ser bom no início, agora arruina de vez. Versículo 27, a Bíblia diz, portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele, branco como a neve. Não comprou nada, perdeu a companhia do profeta, do homem de Deus, e herdou a lepra, ele e a família. Então, todos aqueles que querem ser orientados pela mentira, se darão mal. Geazi quis ser orientado pela mentira, deu-se mal. E foi arruinado, porque ele não perdoou aquele problema de Naamã sair com tudo aquilo, com aquela fortuna, e ele nada a pegar. Então, a sua ganância, a sua vontade exagerada de possuir o que não podia, lhe arruinou a vida. Portanto, meus amados irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e não nos deixe ter os olhos maior do que a barriga, maior do que a razão das coisas. Às vezes nós somos atraídos pelos olhos e nos arruinamos. Foi o que aconteceu com Geazi. Ele mentiu, inventou uma história para enganar Naamã, mas Deus não perdoa os mentirosos. Apocalipse diz que ficarão de fora os que cometem e os que amam a mentira. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.